Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock e Biosanto. E o Agronegócio Podcast dessa semana vem trazendo Marcos Magalhães mais uma vez conosco aqui, ele que é a voz do café. E olha, gente, eu já estava buscando esse bate-papo há algum tempo, nós conseguimos juntar as agendas, porque esse mercado do café está uma loucura. O capixaba está arrupiado justamente por conta de tanta volatilidade, momentos de baixa, momentos de alta. Enfim, vamos começar devagarzinho a abordar esse assunto, que esse mercado do café. Ninguém melhor do que você para falar com a gente e com o pessoal de casa, Marcos. Obrigado, é sempre um prazer estar com você aqui, Valfredo. A gente tem quase 40 anos de estrada de café. Quando eu entrei em café de forma oficial em 1988, quando eu formei na faculdade, nunca podia imaginar que a gente ia viver tantas emoções como nós estamos vivendo em tão curto espaço de tempo, né? Realmente, dos 2025 é um ano para entrar para a história, né? Onde nós vimos topos históricos, vimos baixas e agora estamos vendo correção em 6 meses. Então, realmente, viver 40 anos em 6 meses não é para qualquer um, não. A gente pode dizer, então, que para a cafeicultura, esse ano de 2025 é totalmente atípico. Vai marcar a história, vamos dizer assim, é? Fred, assim, nós estamos vivendo um mundo na cafeicultura que ninguém da nossa geração viveu, né? É um mundo onde você tem as mudanças climáticas aflorando, que geram imprevisibilidades climáticas e produtivas, estoques mundiais muito baixos, você tem com isso a não garantia de grandes produções. Para salpicar ainda essa salada, temos tarifas do Donald Trump no mercado, volatilidade política e geopolítica no Brasil e no mundo. Então, realmente é um ano desafiador para todos os operadores que lidam com café e com qualquer commodity, né? Porque realmente os altos e baixos têm feito da volatilidade a rotina do nosso negócio café. E uma volatilidade muito forte. Estava conversando qual foi o mercado que em 3 semanas que subiu 40%, como foi o mercado do Conilon nas últimas 3 semanas. Então, realmente, assim, tem que ter colesterol baixo para aguentar tamanha pressão, não tem jeito não. Marcos, para um estado como o Espírito Santo, a gente roda bastante, né? Eu também... A gente tem amigos, parceiros, e a gente está sempre, às vezes nas rodas de conversa, a gente acaba vivenciando uma expectativa e em alguns momentos até, rapaz, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, não dá para pagar a conta. Qual que é a saída, Marcos? Eu sempre falo assim que o produtor ele tem que saber, de fato e de direito, Alfredo, quanto custa a sua mercadoria. Não pode mais trabalhar em cima de achismo. Eu acho que eu produzo o meu café a tanto. Não. Você tem que pôr na ponta do lápis, tem que pôr assim numa planilha e ver de fato e de direito quanto custa a sua produção e ver como é que está o mercado e tentar, dentro dessa margem que ela é hoje positiva, tanto para a Conilon quanto para a Arábica, fazer média de preço nas vendas. Eu sempre falo que o produtor inteligente é aquele que usa o canal de alta quando ele aparece para fazer médias e vendas escalonadas em canal de alta. E sempre torcer para o mercado continuar subindo, porque ele tem café na tula e tem uma safra por chegar. O maior erro que o produtor pode ter, às vezes, é vender e torcer para o mercado cair para ele ter a sensação que vendeu bem vendido. Não, ele tem que vender e torcer para subir. Se subir mais, vende mais um pouco. Aí você faz média de preços para cima e remunera a sua atividade. Então, o segredo é isso, saber quanto custa, participar do mercado quando ele está em alta, fazendo média de preços para cima, é a saída do produtor inteligente. Marcos, final do ano passado, final de 2024, né, a gente teve... Nós gravamos o episódio, tá até aí no nosso Verdade. YouTube, canal Agronegócio, quem quiser pesquisar para assistir um e depois vir assistir esse mais atual, tá lá o episódio. Mas assim, a gente de uma maneira eu particularmente, de uma maneira muito feliz, né? Conduzir o bate-papo contigo, imaginando aquele momento e aquelas expectativas, né, de uma alta jamais vista no café Conilon, né, e uma expectativa de 2025 ainda o cafeicultor continuar surfando essa onda lá pela crista, vamos dizer assim. De repente veio
o buraco e a coisa despencou. Por que isso? Quais fatores influenciam tanto assim? Quer dizer assim, vamos assim, separar os fatos, né, Valfredo? Não foi assim tão de repente. Nós conversamos mais ou menos em novembro do ano passado, eu acredito eu. Naquela época, Conilon era alguma coisa ao redor de 1.500, 1.600 e os cafés muito bons arábicas, 2.001 quebrado. Naquele momento, a gente ainda vivia um problema de seca muito forte em Minas Gerais, uma perspectiva de uma safra 25 em Minas, complicada como foi. A gente vivia um momento ainda de problemas climáticos e logísticos no Vietnã e na Indonésia, e uma guerra lá no Oriente Médio que dificultava os navios entrar no Canal de Suez, como nós conversamos aqui. Recordo de você tocar nesse assunto. Esse cenário ele perdurou até final de fevereiro, onde nós tivemos topos históricos. E quando eu falo topo histórico, Valfredo, eu não estou falando do topo histórico de 10 anos. Não, é topo histórico de uma vida. Nunca se viu a Bolsa de Nova York, desde a sua abertura, chegar onde chegou. Ninguém nunca viu a Bolsa de Londres, que regula o Robusta e o nosso Conilon, chegar onde chegou. E ninguém nunca tinha visto café no mercado interno chegar aonde chegou. Vamos lembrar que em fevereiro o café no Cerrado, café finíssimo, foi negociado acima de R$ 3.100. Vamos lembrar que Conilon chegou a ser negociado orbitando R$ 2.100 em fevereiro. E aí o que aconteceu? Começou a haver um desmonte dessas posições, porque nós tínhamos uma safra de Brasil chegando, pequeno ou grande chegando. O investidor global começou a entender que o Vietnã e a Indonésia poderiam ter safras melhores esse ano. Existia uma perspectiva de uma regularidade climática em Minas que, porventura, levaria a safra mineira de arábica para um nível melhor de produção. E também houve, assim, no caso do dólar, vamos lembrar que em dezembro de 24 o dólar chegou a 6,30. E hoje está valendo 5,37, 5,38. Quer dizer, é muito dinheiro. E a formatação do preço do café ela é baseada num tripé: dólar, bolsa e demanda. Se o dólar cai, naquele momento, a bolsa caiu e a demanda tinha ficado retraída, porque nós embarcamos em 24 números de 54 milhões de sacas de café, a gente criou um cenário de uma bolha confortável de estoque lá fora, na mão de compradores, um dólar que caía e uma bolsa que se ajustava depois de chegar aos topos históricos. Então essa conjugação perversa fez com que o mercado cedesse, e cedeu muito. Mas cedeu muito em fração de 4 ou 5 meses. Mesmo assim, Valfredo, houve a oportunidade para o produtor de vender em canal de baixa e ainda colocar dinheiro no bolso. Porque quando o mercado chegou a 2, a galera vendeu. Eu tive com um produtor num restaurante aqui em Vitória, com a tulha cheia de café a 2. E você, Marco, eu não vou vender não. Eu falei, rapaz, faz isso não, vende o seu café, é muito dinheiro. Mas se continuar subindo, eu falei, cara, você tem uma safra chegando, e ele está me ouvindo, sabe quem ele é, lá de Linhares. E aí, ele ficou assim, meio em dúvida e foi embora. Na segunda-feira, ele me ligou, Marco, eu vendi tudo a 2.000. Eu falei, parabéns, vendeu tudo a 2.000. Aí o mercado veio, 1.900, 1.800, 1.700, 1.600, 1.500. Aí ele me ligou, Marco, eu me dei bem, eu falei, que bom, agora você pode, se você quiser, ainda vender um futurinho. Ele vendeu um pouquinho e o mercado veio, Valfredo, até a R$930 semana passada, e o Arábica não caiu muito. Se você analisar tudo que ele foi e tudo que ele caiu, ele ainda ficou ali orbitando os 2.000, porque a safra de Minas é complicada ainda e com estoques baixos. E aí você fala assim, mas o que fez o mercado subir 40% agora? Alfredo, parece piada, né? Mas os mesmos fatores que levaram 24 à alta estão reaparecendo em 25. Nós estamos tendo seca em Minas Gerais, temos regiões importantes de Minas há 150 dias sem chuva. 150 dias sem chuva. Complica. Como é que vai ser a florada do Arábica agora em setembro, outubro, se não tem água? Por mais que você tenha irrigação, não é a mesma coisa. Indonésia e Vietnã, tivemos problemas climáticos de tempestades torrenciais na Indonésia. Tem um furacão hoje, inclusive, no Vietnã, assustando tudo e todos. Aí chegou o Trump, também há 40 dias atrás, que era um fato novo que ninguém esperava. Sim. Que tarifou a grande parte, todas as exportações brasileiras, depois tirou 694 produtos, mas o café ficou.
Então, e o mercado começou a subir. Porque a galera pensou assim, poxa, se o café brasileiro vai ser tarifado, o que eu vou fazer? Eu vou comprar a bolsa e vou pegar os cafés que tem na bolsa e vou torrar. Então, com esse procedimento, a bolsa começou também a subir. Então, realmente, o mercado subiu muito, muito forte. Eu tive em Mucurici semana passada, e fazendo um evento lá, uma palestra, e eu disse, cara, o momento é ímpar, porque ninguém esperava há 3 semanas atrás que o Conilon fosse voltar para R$ 1.500. Então, assim, é o momento do produtor pensar em diluir risco, pôr um pouco de dinheiro na conta e torcer para continuar subindo. Mas lembrando, o que fez o mercado subir foi seca em Minas Gerais e problemas climáticos no Vietnã e na Indonésia. Se isso forem regularizados, quem sabe ano que vem eu volto aqui e você fala assim, mas Marcos, o mercado cedeu. Aí eu falo para o Alfredo, mas todo mercado não existe verdade absoluta. Sim. E nem movimentos que se perenizem. Tudo que sobe, cai. E tudo que cai, sobe. Então, assim, o produtor tem que entender esse movimento para aproveitar e tirar proveito dele. Nada é eterno. Nem a felicidade, nem o pesadelo. Então, a gente tem que saber viver e tirar proveito. E, Marcos, não tem jeito. O grande caminho, mais do que nunca, é o produtor se manter informado. Isso não tem outra saída. Tem que se manter informado. Ou se ele, de repente, não quer entrar nessa expertise de mercado, de bolsa e tudo, que ele seja bem orientado ou que ele siga os seus grupos de WhatsApp. É verdade. E Alfredo, eu disse lá nesse evento de Mucurici, quando uma repórter me perguntou, eu falei assim, Marco, qual é o tripé hoje fundamental do agro? Eu falei, o do agro é conhecimento, tecnologia Sim. e parceria. Se o agro tiver essas 3 coisas, ninguém segura o agro. Verdade. Mas tem que ser honesto em dizer a você, Alfredo, que apesar dessa grande volatilidade que nós tivemos, tanto do Arábica quanto do Conilon, existem margens positivas na mesa. E eu continuo de opinião que aqueles níveis de café que nós vivemos talvez há 5, 10 anos atrás, onde não pagava o custo de produção, isso não volta mais. Então o mercado subiu a régua. Mas temos que ser honesto e dizer que, apesar dessa subida, as volatilidades continuarão a ser perenes no nosso negócio. Então, conhecimento é fundamental para saber a hora de entrar e de sair do mercado, para não se apavorar no momento que ele for adverso, entendeu? Marcos, se você tivesse que dar uma orientação para o cafeicultor que ainda segurou um pouquinho, né? Que ainda tem café guardado, né? De que maneira que ele deveria conduzir, né, esse final de ano e esses próximos meses? Eu quero deixar assim, 2 recados. Primeiro, assim, apesar da gente viver um momento de muita volatilidade, eu não tenho dúvida que o horizonte é muito interessante para o café. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando que os preços explodirão, não é isso. Eu estou falando que o horizonte é interessante porque haverá demanda e haverá margens positivas. Então, assim, tem que saber produzir, tem que produzir com qualidade, tem que ter parcerias importantes no interior, tecnologia envolvida, seja na questão dos adubos, seja na questão da irrigação, seja na questão dos drones. Tem que ter tecnologia para você ter custos mais baixos. Mas eu acho assim que temos um mar de oportunidades. Essa semana eu tive contato de 3 pessoas, engraçado isso, que não são ligados ao negócio café, com demandas de café para a Arábia Saudita, Índia, China, e aonde? Índia, China, Arábia Saudita. Cara, assim, gente, países que até então não eram compradores de café, que viraram compradores de café e estão à procura. Ou seja, novos players estão entrando no mercado, o que valida a minha expectativa que, olhando para frente, eu não tenho dúvida que o negócio é bom. Com relação ao curto prazo, como você me perguntou, eu acho que o produtor tem que aproveitar essa janela de oportunidade e torcer para continuar subindo. Marcos, o que é aproveitar a janela de oportunidade? É vender em escala de alta. Vender e torcer para subir. Porque o mercado, ele é volátil, ele vai e volta. Para daqui a 2 semanas o mercado ser um pouco ruim do que é hoje, não custa. A conta é simples. Há 3 semanas atrás, 1.000 sacas de Conilon valia R$900 mil. Hoje, 1.000 sacas de Conilon vale R$1,5 milhão. São R$600 mil na mesa. Em 3 semanas. Cara, tá aí a resposta. Você vai perder essa oportunidade de colocar R$600 mil no bolso? Cara, é isso. Se você não tem o que fazer com dinheiro, muda o ativo.
faz um update na sua tecnologia do campo, troca o que precisa ser trocado, pague as suas contas, tenha uma noite tranquila de sono, mas não perca essa margem positiva que está no jogo e torça para subir, porque esse aqui é o melhor negócio que existe. Saber aproveitar, saber aproveitar essas janelas aí realmente talvez seja a diferença de você. E não é vender tudo, é vender um pouco. É você vender um pouquinho hoje, subiu mais semana que vem, vende mais um pouquinho semana que vem e vai escalonando para cima, alta, porque com certeza você vai ter uma vida mais tranquila e dinheiro no bolso. Nem que seja para que você se prepare para um novo ciclo, né? Ou para uma possível ampliação. Nós vimos até mesmo dentro da família, eu tenho um concunhado que é cafeicultor, né? Se viu aumentando, dobrando a área, né, de produção de café. Nem que seja para isso, né? Porque o café continua sendo um excelente negócio. Alfredo, duas ponderações do que você disse. O cara que vendeu, como eu comentei com você, Conilon a R$2.000 em março, ele pôde, dentro de aspas, olhar os 900 com uma certa resiliência, como bateu há 3 semanas atrás, porque ele tinha gordura financeira e hoje ele pode voltar a vender por 1.500. Agora, quem não vendeu a 2, quem não vendeu mais caro, olhou os 900, se desesperou e vendeu os 900 e chegou agora nos 1.500 e ficou sem café e sem dinheiro. Então você tem que saber surfar essa onda. Subiu, vende, caiu, compra. É simples. É o dia a dia do nosso negócio. E outra coisa interessante, que você acabou de falar. Sexta-feira eu estive em Mucurici. Você anda o estado que nem eu ando e sabe como é que é o Espírito Santo. Mucurici, Valfredo, era uma terra de eucalipto e pecuária. Sim. Era aquele nortão do Espírito Santo. Cheguei lá, tomei um susto. Agricultura chegou, fruticultura, café, mudou a região, riqueza na região, grandes investimentos, grandes fazendeiros comprando terra e levando a agricultura rentável para aquele canto do Espírito Santo. Muito feliz de ver esse norte do Espírito Santo sendo a nova fronteira agrícola do estado. Vale a pena, quem não conhece, ir lá. Mucurici, Ponto Belo, Montanha, e ver uma transformação de uma área, assim, não digo esquecida, né, mas uma área diferente para uma área pujante de grandes investimentos. Historicamente, era um município, se a gente colocar ali, né, Montanha, Ponto Belo, Ecoporanga, Mucurici, aquela faixa ali bem extrema do Espírito Santo, historicamente, região de pecuária. E eucalipto. Terra de boi e eucalipto, verdade. E aí você vê, né? O café chegando, a fruticultura chegando. Sim. Eu disse para o prefeito Dica... Tecnificação, tecnologia chegando, não existe agro sem tecnologia. Eu disse para o prefeito, eu muito feliz de ver quando a agricultura chega, muda a região. Mais emprego, mais renda, mais sonhos. Quer dizer, uma coisa assim muito bacana. E na hora de vir embora, eu que eu conheço o estado e não tinha rodado essa estrada ainda. Eu de Montanha, fui para Cristal do Norte e saí em Pedro Canário. Eu fiquei surpreso com a região. Tá muito bacana. Asfalto bom. Asfalto bom. Dos dois lados, fazendas produtivas, café, fruta, boi, cana, eucalipto. Eu não me sentia assim nem no Espírito Santo. Falei, gente, onde é que eu tô? Uma riqueza pungente que realmente voltei encantado com o que eu vi no norte do Espírito Santo, que com certeza é o novo Eldorado da agricultura do Espírito Santo. É o nosso querido Espírito Santo que nos orgulha. Surpreende, nos orgulha bastante. Nos orgulha. Você comentou dos novos players de mercado para cafeicultura, né? O ano passado você bateu muito em cima da China, com expectativas de compra, de volumes altos e tudo. Isso se realizou? Está se realizando. Talvez seja um exemplo. Poxa, já que nós estamos tendo um pouco de dificuldade de negociações por conta das tarifas norte-americanas, será que uma das saídas sejam esses volumes, essas possibilidades desses novos players mesmo, como a China? Bom, Fede, assim, eu acredito que sim, mas as coisas não acontecem como num toque de mágica, né? Porque você, para vender um café para a China, você tem que ter a logística lá para receber, para distribuir, para torrar, ter a cafeteria, mas que realmente tem uma luz gigantesca no final do túnel, indicando China, indicando Arábia Saudita, indicando Índia, indicando o próprio Vietnã, que está importando o Conilon brasileiro, Indonésia. Então, assim, a gente tem novos players no mercado que nos validam e nos dão a expectativa que a gente pode ter realmente à frente
novas fronteiras, a gente não ficar preso num grande comerciante só. Eu acho que essa lição dos Estados Unidos, ela chegou no momento que nos ensinou muito. A gente tem que ter a cabeça aberta, a gente tem que prospectar novos negócios e realmente não ficar refém de um consumidor só, porque a gente pode se machucar com isso. Nada melhor do que... Eu me recordo que em algumas ocasiões, né, comercialmente, alguns amigos, gestores, rapaz, pelo amor de Deus, pensar que eu só tenho aquela grande conta tem hora que me deixa arrepiado. Eu falei assim, meu amigo, verdade. Você toma cuidado, porque se você perder essa uma, então... É aquela história, né? Nada melhor do que diversificar, abordar novas possibilidades aí, né? E, Valfredo, isso não é só no café, não, é em tudo. Em tudo, no claro. Gengibre, no mamão, na pimenta, a gente tem que abrir o leque, a gente tem que participar de feiras internacionais, a gente tem que colocar a malinha debaixo do braço e buscar novos clientes. O mundo é muito grande e a gente tem muita perspectiva de fazer bons negócios e alimentar esse mundão de Deus. Você rodando aí, você vê... Tem um exemplo, o cafeicultor... Muitos cafeicultores, eles antes da lavoura de café, ele sempre entra com uma agricultura. A gente sabe, sim. A gente vê, né? No Espírito Santo tem muito disso, né? Muitas vezes o produtor começa com uma mão, um exemplo, e vai fazendo a transição para depois implantar a lavoura do café. Essa rotina, isso é uma coisa que acontece corriqueiramente e é só no Espírito Santo, sabe dizer, não? Olha, com relação ao mamão, isso é o retrato do norte do Espírito Santo, né? Todo mundo que planta uma lavourinha de café tem um mamão do lado, porque você colhe o mamão 2 vezes ou 3, aí daqui a pouco já tem um cafezinho, corta o mamão e o café tá ali já dando fruto. Por aí vai. Então a gente otimiza o espaço da terra. Então essa dupla dinâmica entre mamão e café realmente é bastante interessante. Tem alguns casos também de seringueira com café, que faz café sombreado, eucalipto com café, que faz também o café sombreado. Mas assim, o produtor precisa otimizar o uso da terra. Então, quando ele pode colocar assim 2 produtos e ir ganhando na escala, realmente é sempre muito bem-vindo. Marcos, recentemente você lançou eu até fui convidado, não pude ir por um imprevisto. Você lançou um evento, como é que é o nome? FIC. Feira Internacional do Café Conilon. Você fez o lançamento recentemente, aqui no Palácio do Café. Palácio Café, e esse evento é um evento que vai ser realizado em Jaguaré no mês de novembro. Fala pra gente. Eu fui convidado, tem mais ou menos uns 70, 80 dias, pelo prefeito de Jaguaré, o Marcos Guerra, e o Simar Guizani, que é o da Adetur, para colocar de pé esse evento e me deram a responsabilidade de ser o curador do evento, o organizador do evento. Eu já tenho pouco serviço, né, Valfredo? Me deram mais um, né? Mas assim, com muita responsabilidade, achei que era um momento importante dessa feira. É uma feira que vai buscar levar conhecimento ao produtor rural. Eu até no lançamento estava lá com o Ricardo Ferraz, estava lá com 3 secretários de Estado, o Enio Bergoli, o Vitor da Secretaria de Turismo, porque também faz parte desse turismo de experiências no norte do Espírito Santo. E eu disse assim que a feira chega num momento interessante, porque o produtor precisa ter conhecimento para enfrentar os desafios que vêm por aí. Falamos antes de entrar no ar de que o Arábica tem 500 anos de história. E o Conilon tem 50. Então nós somos um menino perante o mercado. E os produtores são mais ainda. Então a ideia é a gente levar conhecimento ao produtor, é olhar da porteira para fora, porque nós já fizemos e somos muito, assim, uma expertise muito grande em qualidade, em produtividade da porteira para dentro. E quando a gente olha da porteira para fora, às vezes a gente se atropela na hora de vender, de não entender um financiamento, de não entender o que é a B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, não entender os arranjos produtivos e os desafios que a exportação de café Conilon tem. Então essa é a hora da gente, a muitas mãos, levar conhecimento ao campo. Eu até brinquei com o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, eu disse, Ricardo, a exemplo do Parque Log, né, que o governo do estado tem feito com muita maestria, que é preparar o Espírito Santo na sua infraestrutura para enfrentar os desafios, nós temos que fazer também o Parque Log do conhecimento. Ou seja, levar a informação. Porque não adianta nós sermos a Roterdã dos trópicos se nós não tivermos gente que entenda aonde está locado, para a gente poder construir isso. O resumo é assim, que eu até brinquei com o presidente da Coabriel,
amigo Bastianello, eu disse, Bastianello, o Conilon já foi o patinho feio, virou cisne, e agora está na hora do cisne voar. Então, assim, agora é a hora de mostrar na FIC que o cisne voa, e voa muito. Se você não sabe, o cisne é uma das aves que mais longo se voa e mais alto se voa. Chega a voar 1.300 quilômetros num tiro só. Então, chegou a hora do norte do Espírito Santo, do Café Conilon, dos produtores e do Espírito Santo em si voar. É mostrar que o cisne do Café Conilon pode voar a céus mais altos e levar a nossa bandeira para o mundo afora. É isso que vai ser o monte da FIC 2025. Você acredita que seja um evento que vai ficar para calendário 2026? Sim, é o momento que vai marcar uma mudança, não de livro, porque a história é uma só, mas vai mostrar a mudança do capítulo. O primeiro capítulo foi da porteira para dentro. E o segundo capítulo é da porteira para fora, fazendo o cisne, tão importante hoje que é o Café Conilon, voar e levar a bandeira do Espírito Santo mundo afora. Marco, já que você é um defensor, né? E aí eu vou viajar um pouco aqui na minha pergunta. Né? A nível de paladar, é indiscutível a bebida do Arábica. Né? Você acha que o Café Conilon ele pode chegar num patamar? Nós já temos bebida, cafés Conilons que proporcionam bebida, mas se faz muito blend, né? Se utiliza muito para blend. Você acha que nós temos o Conilon, nosso querido Conilon, tem capacidade de oferecer, talvez no futuro próximo, uma bebida tão refinada e agradável, né, quanto o Arábica? Você acha que isso é uma tendência ou eu estou viajando? Valfredo, sim, isso não é uma tendência, não. Isso já é realidade. Isso já é realidade. Da mesma maneira que você tem Arábica fino e tem o Arábica Rio, você tem Conilon fino e um Conilon normal. Hoje você já tem Conilon de 88, 90, 92 pontos, que é de excelente qualidade. Uma vez conversando com o Beto Vetturin, que é o nosso presidente do Cicobi aqui, né? Ele sempre falou uma coisa que sempre eu fiquei pensando e hoje eu acho que ele está coberto de razão, de que ele queria ver um dia um concurso de café às cegas entre Conilon e Arábica. Porque Conilon e Arábica são cafés. Sim. São primos, mas são cafés. Então, se é bom, tem que ser bom na prova cega. Então não tem que ter um concurso de café de qualidade Conilon e um café de qualidade Arábica. Vamos fazer um concurso sem falar Arábica nem Conilon. Um concurso de café de qualidade e vença o melhor. Tenho certeza que o páreo vai ser duro, porque tem muito café Conilon mostrando que realmente veio para ficar, de cafés de excelentes qualidades, capixabas. Pô, que bacana. É bom saber, porque assim, desde a época lá atrás ainda, em época de televisão, na época do programa Agronegócio, eu me recordo de visitar alguns produtores capixabas que já faziam bebidas, né, do Conilon. Sim. Né? Mas assim, ao longo do tempo, sempre assim nas grandes prateleiras e talvez dos cafés mais elaborados e com maior valor agregado, esse é um belo Arábica, esse é um Arábica, e né, ninguém falando, esse é um Conilon, isso, aquilo. Mas talvez o marketing vai ajudar um pouco nisso aí. Cara, vai, mas assim, eu vou te responder numa situação que eu já disse. A Arábica tem 500 anos de história e o Conilon tem 50. É um menino perante tudo que o Arábica já fez. Então, realmente, o Conilon no passado, se tinha aquela situação que o Conilon era aquele café que entrava no blend para dar tinta. E não está errado, porque realmente o Conilon tem um pouco mais de tinta do que o Arábica. Mas hoje não. Hoje você tem Conilon de excelente qualidade. E tem também o que não é, mas tem de excelente qualidade. Então inclusive existem cafés 100% Conilon sendo vendidos em cafeterias, em alguns supermercados, que tem demanda. Então, realmente, nós estamos vivendo um processo de melhora de qualidade, de sensorial, mas que realmente o marketing é importante para mostrar à sociedade que o Conilon também tem suas características, isso é fato, mas que temos um lugar ao sol, isso eu não tenho dúvida. Marco, e quando a gente fala da cafeicultura dentro de um estado que apresenta uma diversidade tão grande,
né, as possibilidades elas se tornam reais com muito mais facilidade, né? Verdade. A diversidade que o Espírito Santo apresenta me leva a afirmar que tudo que a gente faz aqui dá certo. Olha, assim, brincadeiras à parte, dá. A gente hoje tem um estado público e privado muito interessante, com grandes investimentos, que realmente tem uma condução muito boa, pública e privada. E o produtor capixaba é um produtor nota A, né? É um cara que não esmorece, é um produtor sempre de cabeça erguida, que sempre está ali investindo na sua propriedade, fazendo do Espírito Santo um exemplo para o país, né? Sim. Se você olhar a pimenta, se você olhar o arranjo produtivo do café, das hortaliças, do gengibre, da fruticultura, da celulose, da piscicultura, realmente é um estado que é exemplo. Eu acho que realmente a gente vive um momento muito interessante para o Espírito Santo. E tem que dar mérito a quem tem mérito. E o produtor rural capixaba realmente tem um mérito, porque ele não baixa a cabeça, ele é resiliente, ele é carne de pescoço, ele enfrenta os desafios e está sempre pronto a buscar uma saída para os seus negócios. Então o Espírito Santo vem dando uma lição para o Brasil e eu acho que isso deve continuar sendo a tônica para 2026, porque o agro é um setor da economia, Valfredo, que nos últimos anos sustentou o país e que vai continuar sustentando. Eu disse para um amigo semana passada, eu falei, cara, a riqueza do Espírito Santo está no campo. Quando você for lá e entender que é a base da pirâmide, que movimenta o pico da pirâmide aqui em Vitória, você já vai ter ganho assim, muitos quilômetros de vida. Então, assim, a gente tem que dar mérito a quem tem mérito, público e privado no Espírito Santo, tem feito um dever de casa muito bacana e o produtor capixaba está de parabéns pela força, pela resiliência e pela visão que ele tem do negócio e do mundo. Marcos, a gente viaja bastante, né? Eu viajo para as divisas, né? Bahia, Rio de Janeiro, Minas, agora um pouco mais para São Paulo. Uma coisa bacana e que vai ao encontro do que tu está dizendo é que, assim, nas minhas andanças, eu nunca ouvi falar tão bem, de forma positiva, assim, né, do Estado do Espírito Santo quanto eu venho ouvindo nos últimos anos, né? Não só o dever de casa está sendo muito bem feito, mas eu acho que a gente está mostrando isso também para os outros estados. O Espírito Santo pequenininho, né? 0,5% do território nacional e tipo assim, pulsando de uma forma tão bacana, né? Isso é legal. Ele é muito legal, dá até assim, a gente fica muito honrado de ouvir isso aqui do Espírito Santo, porque a gente vive aqui, né? A gente tem que torcer para isso aqui realmente ser um paraíso como é. E a gente vem tendo, graças a Deus, nos últimos anos aí, gestões públicas boas. A gente tem tido muito investimento público e privado. E quanto mais investimento público chega, mais o privado vem a reboque. Só você olhar os portos capixabas, só você olhar o volume. Você entrevistou o rapaz da Imetame aqui. Exato. E viu o mar de oportunidades que vai ser gerado naquela região de Aracruz. O volume de investimentos que estão sendo feitos no Espírito Santo. A gente vive um momento, não vou dizer você de pleno emprego aqui no Espírito Santo, mas realmente tem uma carência de mão de obra muito grande aqui, porque a demanda é grande e a galera fica escolhendo o emprego às vezes. Mas realmente a gente vive num estado que dá gosto. E aonde a gente vê tanto os empresários capixabas quanto o setor público capixaba tem mostrado isso para o Brasil e para o mundo, com vários eventos, com participação de feiras. Então eu acho, sem medo de errar, que o Espírito Santo é exemplo para o Brasil, é o estado que dá certo. Não de hoje, nem de ontem, nem de um ano atrás, mas dos últimos anos, os últimos 10, 20 anos, a gente vem trabalhando de maneira muito forte. O futuro já está contratado, agora temos que continuar tocando essa bola para cada vez mais fazer do Espírito Santo esse case de sucesso que ele é hoje no Brasil. Bacana. Para 2026, qual a expectativa? Nós Olha, não estamos em novembro ainda não, mas eu vou me antecipar um pouquinho. Cara, eu acho assim... Qual a sua expectativa para o ano que vem, A gente tem Marcos? que viver, Valfredo, um dia por dia, né? Porque a gente vive um momento capixaba brasileiro e global que muda a cada vento, né? Você tem a geopolítica em plena efervescência, você tem conflitos militares mundo afora, você tem uma série de quesitos que a gente não consegue mensurar para onde vai.
a própria política. Ano que vem nós vamos ter um ano político no Brasil. Isso é fato, a nível estadual e a nível nacional. Então a gente vai ter que encarar o 2026 com muita responsabilidade, com muito pé no chão. Mas no caso específico do nosso negócio, do nosso business, que é o agro, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais um ano interessante. Se o clima ajudar, o brasileiro vai produzir e nós vamos ter que vender essa safrona, tanto de granéis, quanto de milho, como de soja, de algodão, como café, para esse mundão de Deus, porque o mundo precisa comer e nós precisamos produzir. É a ligação perfeita. É isso aí. Gente, nós vamos devagarzinho encerrando. Vou pedir para o Marco fazer suas últimas considerações, mandar um abraço para o pessoal de casa. Eu acho que a gente teve a oportunidade de tocar em assuntos extremamente relevantes quando a gente fala em mercado do café, né? Sua especialidade. Então, manda a última mensagem pro pessoal de casa, nós vamos encerrando. Cara, só assim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, um programa que vem mudando realmente essa pegada de informação. E pelo que eu tô vendo, se bobear, no final do ano a gente vai trazer ele de novo. E Valfredo, quando a gente fala em transferência de conhecimento, o seu programa é vetor. Quanto mais conhecimento a gente leva para o campo, seja num grupo de WhatsApp do MM, seja no seu podcast, seja em programas de televisão, o conhecimento tem que ir. A gente tem que criar massa crítica. Então eu fico muito feliz de estar aqui, de apoiar o seu programa, porque a gente levando informação ao campo é a garantia de um futuro promissor. 2025 está indo para o seu sprint final. Acho que vamos terminar o ano aí com preços das commodities agrícolas dentro desse atual intervalo mercadológico, que não é ruim. Mas, produtor, faça a sua conta. Olhe o seu custo, olhe o mercado, venda em escala de alta, coloque dinheiro no bolso e tenha um Natal feliz. É isso. Mas no final do ano a gente volta com mais atualização do mercado, não é isso? É isso aí. Já tá feito o convite, o compromisso já está firmado. Com certeza. E aí, senhor MM, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito bom poder ouvir esse craque falar sobre o mercado com a gente. No oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Biosanto, o Agronegócio Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima. Aqui o Mundo Rural é além da porteira.